Queridos, segundo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 7 até o verso 18. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 7 até o verso 18. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu nome, do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Conforme nós temos visto nessas quartas-feiras, um dos motivos que levou Paulo a escrever essa carta foi defender-se dos ataques que estavam sendo feitos na igreja de Corinto, que ele mesmo havia fundado, e da qual agora ele já estava ausente há algum tempo. Ataques estes feitos por falsos apóstolos, pregadores judaico-cristãos, que a gente chama de judaizantes, mestres que se diziam enviados de Deus e com credenciais e autoridade das autoridades judaicas em Jerusalém para ensinar ou para corrigir o evangelho que Paulo tinha pregado. Esses pregadores, eles diziam que Paulo era um fracassado como pregador, como missionário, como pastor e apóstolo. A prova disso é que não tinha um lugar onde Paulo fosse que ele não era expulso, apedrejado, preso, quando não escorraçado, mandado embora da própria cidade. Ele vivia essa vida de rejeição da parte do povo de Israel, que era o povo de Deus. Então, como é que alguém que era de Deus não tinha aceitação do próprio povo de Deus? Como é que ele poderia ser um homem de Deus se a sua mensagem não era recebida como tal, nem mesmo pelo próprio povo de Deus? Paulo, então, se defende aqui nessa carta, lembrando que esse não é o único motivo para ele escrever essa segunda carta aos Coríntios, essa que nós conhecemos como segunda carta aos Coríntios, mas é uma das razões principais. Ele se defende dessas acusações e outras parecidas, fazendo uma exposição do seu ministério em comparação com as alegações que estavam sendo levantadas contra ele. Essa defesa de Paulo, ela fez com que, na providência de Deus, nós tivéssemos aqui na Bíblia, nos capítulos 2, 3, 4 e 5 dessa carta, uma das melhores exposições do que é o ministério cristão. Qualquer pastor que vai ou quer ensinar a respeito do que é o ministério ou a vocação pastoral, qual é a finalidade do chamado, qual deve ser o dever dos ministros, pregadores do Evangelho, o que é que eles devem fazer e o que é que eles devem evitar, eles terão inevitavelmente de passar pela segunda carta aos Coríntios, do capítulo 2 até o capítulo 5. Porque aqui é onde nós temos uma das mais completas definições do que é o verdadeiro ministério cristão. E esse quadro surge quando Paulo, então, se defende daqueles que o acusavam de ser um falso ministro. Ele, então, responde apresentando o que é o verdadeiro ministro em contraposição, o verdadeiro ministério em contraposição àqueles falsos profetas, aqueles falsos mestres.
Nós começamos a ver então essa defesa de Paulo há alguns estudos atrás. O Paulo se defende dizendo que apesar de mensagem, ela não é sempre aceita em todo lugar por todos, contudo, ele vê o seu ministério como um triunfo constante. Isso nós vimos do capítulo 2, verso 14, até o verso 17. Paulo, inclusive, usa a figura do triunfo romano, quando aqueles generais vitoriosos entravam na sua própria cidade, cobertos de glória e recebendo o aplauso e a aprovação do seu próprio povo em triunfo. E Paulo diz, então, usando essa figura, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, mesmo quando os resultados parecem não ser muitos, ou mesmo quando muita gente rejeita a minha pregação, ainda assim, diz Paulo, eu sei que o meu ministério é triunfante, porque Deus não me chamou para ser bem-sucedido, Deus me chamou para ser fiel. E Ele vai me julgar pela fidelidade à sua palavra e não pelo sucesso que porventura eu venha ter ou deixar de ter. Até porque ele diz, não é, no verso 15, que o Evangelho é um perfume, o aroma de Cristo, e que é cheiro de morte para aqueles que se perdem e cheiro de vida para aqueles que se salvam. O mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que deixa a pessoa indesculpável diante de Deus e, portanto, debaixo da sua condenação. Portanto, a pregação fiel do Evangelho, ela sempre é bem sucedida, porque o propósito de Deus com a pregação nem sempre é salvar todos, mas às vezes, como nós já o objetivo é deixar algumas pessoas indesculpáveis diante dele. Então, nesse sentido, o ministro de Deus, ele sempre é levado em triunfo. A segunda resposta, a segunda argumentação de Paulo, está aí do capítulo 3, de 1 até 3, quando ele diz que ao falar estas coisas, ele não está fazendo uma autorrecomendação. Ele não está se recomendando à igreja de Corinto ou a qualquer outro lugar, porque embora aqueles falsos mestres tenham se apresentado com cartas de recomendação lá na igreja para dar autoridade ao que eles estavam falando, Paulo tinha uma carta de apresentação superior, que era a própria vida dos coríntios, a conversão deles. O fato de que eles foram tocados, que eles foram transformados, era a carta de Cristo escrita no coração deles. Ao contrário da mensagem daqueles falsos mestres que defendiam a lei que tinha sido gravada em tábuas de pedra, a pregação de Paulo foi usada pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho no coração dos coríntios. E então, essa era uma carta de apresentação da parte de Deus superior àqueles documentos que aqueles judaizantes estavam trazendo lá da parte das autoridades de Jerusalém. O terceiro argumento de Paulo, nós vimos na quarta-feira passada, está aí do verso 4 até o verso 6, quando Paulo diz que a confiança dele em pregar o Evangelho e dizer essas coisas que podem parecer ousadas, não é baseada naquilo que ele é, nem naquilo que ele pensa, mas a confiança dele está em Deus, porque Deus o fez ministro de uma nova aliança. E ele diz que essa aliança é a aliança do Espírito, que é superior à aliança, à antiga aliança. Porque a letra que caracteriza a antiga aliança mata, mas o Espírito que caracteriza a nova aliança vivifica. Paulo, então, se apresenta como esse ministro da nova aliança. Nós falamos bastante sobre isso ontem, esse contraste entre a antiga aliança e a nova, o que é que significa nova, e assim por diante. Aproveitando para dizer aos irmãos que não podem sempre estar na quarta-feira, que todos os estudos eles são gravados e disponibilizados no YouTube, né? Então há uma sequência, você pode ver isso no canal da igreja, a sequência está toda lá. Então quem não estava na quarta-feira passada pode acessar e ver o que é que nós falamos. Agora nós chegamos no quarto argumento, né, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo em sua defesa, em que ele fala da glória crescente dessa nova aliança, do ministério dele como ministro da nova aliança, em contraste com a glória desvanecente que está se apagando do ministério judaico. E é uma comparação muito interessante que envolve algumas figuras e algumas passagens do Antigo Testamento.
E é isso que eu quero ver com vocês nessa noite, e é, portanto, o quarto argumento de Paulo. Só para a gente ter... só para estarmos seguros que estamos na mesma página, o primeiro argumento: o ministério é uma vitória constante, tem uma autoridade inegável, a confiança é inabalável e a sua glória é crescente. Então, glória crescente seria o nome que nós daríamos, o resumo que nós daríamos ao que Paulo vai dizer aqui do verso 6 a 18. Bom, o pano de fundo dessa comparação que Paulo vai fazer aqui é a crítica que esses mestres judaicos estavam fazendo a Paulo, dizendo que a glória do ministério mosaico era superior à simplicidade do Evangelho. E à primeira vista isso pode parecer de fato assim. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos toda a imponência e a glória da religião que Deus revelou aos judeus, nós podemos sentir a força desse argumento. A começar com a construção do próprio templo, os utensílios do templo cobertos de ouro, materiais preciosos, todo aquele ritual que envolvia a participação dos levitas e dos sacerdotes, que eram vestidos com trajes especiais, com mitras de ouro, com vestidos bordados de uma maneira que foi dita exatamente por Deus. O estofo, até o estofo das vestes foi determinado por Deus. A maneira como os animais eram sacrificados, a maneira como mais tarde Davi introduziu a presença dos corais para cantarem, junto com instrumentos musicais desenvolvidos pelo próprio Davi para cantarem no tempo dos sacrifícios e tudo mais, os levitas ensinando a lei ao povo. Então toda a religião do Antigo Testamento era extremamente suntuosa, parecia algo glorioso, majestoso. A própria maneira como a lei foi dada, Moisés subiu ao alto do monte, não é? A glória de Deus desceu sobre o monte Sinai, o monte estava em chamas, não é? Havia trovões, relâmpagos, e o povo tinha medo até de chegar perto, não é? Quem tocasse no monte seria morto, não é? Quando Moisés desceu trazendo 2 tábuas da lei nas suas mãos, o rosto dele brilhava com aquela glória de quem esteve na presença de Deus durante 40 anos. Então o argumento parecia fácil, não é? Os judaizantes, os mestres que ensinavam o judaísmo, diziam: olha, compara a glória do judaísmo, daquela religião que Deus deu aos judeus, com isso, com essas igrejinhas aí que Paulo está plantando, né? Onde o pessoal se reúne, não tem nada, né? Não tem sacrifício, não tem cerimônia, não tem nada. Os líderes são escolhidos dentre o próprio povo, gente comum. O culto consiste em vocês cantarem, lerem trechos da Bíblia, aqui e acolá alguém exerce um dom espiritual. Ou seja, é uma religião muito assim, sem expressão, né? O cristianismo, comparado com o judaísmo da antiga aliança, né? Então esse era o argumento que estava sendo trazido à igreja de Corinto, na tentativa de fazer com que os coríntios abandonassem o cristianismo e adotassem uma espécie de judaísmo cristão, que ainda preservava aquelas cerimônias gloriosas da antiga aliança. A resposta de Paulo aqui vai em 2 direções. Primeiro que, na verdade, a glória da nova aliança, do Evangelho em Cristo Jesus, é muito maior do que a glória da antiga aliança e do sistema do ministério mosaico. E o segundo argumento de Paulo é que aquela glória da antiga aliança, ela era uma glória que, com o passar do tempo, ela veio se apagando. Os judeus é que não perceberam isso. Os judeus é que não perceberam. Além de ser uma glória inferior, era uma glória desvanecente, era uma glória que ia perdendo o seu brilho, né, com o passar do tempo. E, portanto, Paulo insiste que o ministério dele, como sendo ministro da nova aliança, ministro do Evangelho, é superior ao ministro desses judaizantes que ensinavam a lei de Moisés como condição ainda para a salvação. A figura principal que está aqui, ou o texto do Antigo Testamento, o principal texto do Antigo Testamento que está por detrás de tudo que Paulo está falando, é Êxodo capítulo 34, de 29 a 35. Eu queria que você abrisse comigo, acompanhasse a leitura, porque ele vai servir de base para o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Êxodo capítulo 34. Fica, para quem está tendo dificuldade, fica no Antigo Testamento, viu, gente?
Essa é horrível, né? Eu preciso renovar meu estoque de piadinhas sem graça para contar aqui. Êxodo 34, de 29 em diante. Aqui está relatando, esse trecho se refere àquele momento quando, depois de 40 dias, no alto do Monte Sinai, Moisés desce trazendo a lei e os 10 mandamentos gravados em 2 tábuas. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a Moisés. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor, para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Moisés desce do monte, seu rosto está brilhando, né? Parece a antena da Rede Globo, assim, cheia de luz, né? Um farol iluminado assim, brilhava, ninguém conseguia olhar para a cara de Moisés. Aí o que é que Moisés fez? Ele colocou um véu, a gente não sabe que tipo de véu era, mas provavelmente um véu como uma burca, alguma coisa que cobria completamente o seu rosto. Então ele, quando falava com o povo, ele falava com o véu, falava com o véu. Quando ele ia falar com Deus, ele entrava no tabernáculo e ele tirava o véu para falar com Deus. Tendo falado com Deus, ele punha o véu e vinha e transmitia as palavras de Deus ao povo. Então, esse trecho aqui é o trecho que Paulo agora vai usar para a sua argumentação. E vamos ver o que é que Paulo vai aprontar aqui com essa passagem, né, em defesa do seu ministério. Ele faz, a partir do verso 7, deixa eu ver se eu estou com... É isso mesmo. Na verdade, a partir do verso 6. Do verso 6 até o verso 18, ele faz 5 comparações entre o ministério da nova aliança, que é o ministério do Evangelho, e a glória da antiga aliança, que é o ministério desenvolvido debaixo da lei mosaica. E eu quero ver com vocês essas diferenças. A primeira comparação que ele faz é com relação ao conteúdo, que está no verso 6 que nós vimos na última quarta-feira, mas que também faz parte do contraste. Paulo diz no verso 6, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a primeira comparação que ele faz aqui é com relação ao conteúdo das 2 alianças e dos 2 ministérios. O ministério da antiga aliança, que Paulo chama de lei, diz que condena e mata, enquanto que o ministério da nova aliança no Espírito, e nós quarta-feira passada argumentamos que Espírito aqui é Espírito com E maiúsculo, se refere ao Espírito de Deus. O ministério do Espírito, ele vivifica. Então pode parecer glorioso, mas na verdade a lei, tudo aquilo tinha como objetivo mostrar o pecado do homem e condená-lo e apontar para a necessidade de um Salvador. Enquanto que o ministério da nova aliança, o Evangelho, o cristianismo, ele pode parecer mais simples, mas ele, pelo Espírito Santo, traz vida. Ele traz vida. Isso, portanto, torna a nova aliança superior à antiga. Essa é a primeira comparação. A segunda comparação é com respeito à finalidade. Versos 7 a 9. A antiga aliança trazia morte e condenação, e a nova aliança traz vida e justiça pelo Espírito. Veja de novo aí do verso 7 até o verso 9. E se o ministério da morte, referindo-se à legislação judaica, gravado com letras em pedra, se refere às 2 tábuas da lei que Moisés trouxe do alto do monte, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Esse ponto aqui ele vai explorar mais adiante, porque o Antigo Testamento não fala nada disso. Mas Paulo aqui já vai dizer, aquela glória era uma glória que estava acabando. Vocês têm que entender porque que Moisés botou o véu. Não é porque estava ofuscando vocês, não. É para que os filhos de Israel não percebessem que o brilho estava diminuindo. Estava diminuindo. Então ele já dá uma dica aqui. Ele diz, olha, se o ministério da morte e da condenação veio com toda aquela glória a ponto de Moisés ter que cobrir o rosto com o véu, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Se o ministério da lei gravada em pedra veio com aquela glória toda, o ministério do Espírito de Deus, mediante a pregação do Evangelho baseada na morte e ressurreição de Jesus, tem uma glória muito maior. Só que a glória da antiga aliança era uma glória visível, era uma glória externa, baseada num brilho externo. A glória da nova aliança, pelo Espírito Santo, ela é baseada ela é referida ou conferida de outras maneiras. Aqui, aí ele diz, no verso 9, se o ministério da condenação, que foi a lei que Moisés trouxe, foi glória muito maior, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Ou seja, o ministério pelo qual Deus justifica os homens, porque o ministério da lei não justificava. O objetivo da lei que Moisés trouxe do alto do Monte Sinai, era mostrar a pecaminosidade do homem, condená-lo, subjugá-lo debaixo da lei, para mostrar que ele não podia ser o seu próprio salvador, porque ele não conseguia cumprir todos os requisitos da lei. Então ele precisava de alguém que o redimisse e que o salvasse. Esse era o ministério da morte, da lei, da pedra, da letra que mata. E se esse ministério veio em glória, muito maior será a glória do ministério que salva, que justifica o pecador, que o redime das suas iniquidades. E Paulo então está se referindo à pregação do Evangelho em Cristo Jesus. A glória do ministério da vida, da justiça, com relação à finalidade, também é superior. Ele continua agora a comparação, no verso 10 até o verso 13, explorando aquela frasezinha que ele tinha dito, né? Final do verso 9, dizendo, no final do verso 10, na verdade, quando ele diz que, no final do verso 7, desculpem, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora ele retoma o que ele disse no verso 7, do verso 10 até o verso 13, fazendo essa comparação entre a permanência da glória na nova aliança e na antiga aliança. O que ele está dizendo aqui? Ele vai trazer um conceito que não é claro no Antigo Testamento, mas é Paulo interpretando as Escrituras autoritativamente como apóstolo de Jesus Cristo. O que ele vai dizer aqui é que a razão pela qual Moisés colocou o véu sobre o rosto não era para que o povo ficasse ofuscado, evitar que o povo ficasse ofuscado com o brilho de Moisés. Era para que o povo não visse que aquele brilho estava passando. Essa foi a razão. Olha como ele diz aqui. Verso 10, na verdade, o que outrora foi glorificado, o ministério mosaico, nesse respeito já não resplandece, a glória já acabou. Isso diante da atual sobreexcelente glória, apareceu uma glória maior que a glória do Evangelho, e ofuscou, sobrepujou a glória da antiga aliança. Verso 11, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, ou seja, se o ministério de Moisés, da antiga aliança, da lei, que era passageiro, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A lei de Moisés era provisória. A antiga aliança era provisória. Ela era típica, ela apontava, ela era sombra, ela indicava para frente, para a chegada do Messias. Ora, se ela, que apontava para frente, era provisória e passageira, teve glória, muito mais glória tem aquilo para o que ela apontava. O ministério do Evangelho, que agora é permanente. É para todo sempre, não vem mais nada agora depois do Evangelho.
É o último estágio do plano da redenção de Deus. Se o primeiro estágio, que era passageiro, foi coberto de glória, imagine a glória do último estágio, não é? Que é permanente e é o que vai ficar para sempre. Essa comparação que ele faz. Aí, versos 12 e 13. E tendo, pois, tal esperança, ou seja, de que o Evangelho, ele tem uma glória muito maior, um brilho muito maior, nós servimos-nos de muita ousadia no falar. E nós não somos como Moisés, é aqui a interpretação. Não somos como Moisés. Vê Paulo se comparando a Moisés agora, né? Nós não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem a terminação daquilo que se desvanecia. A razão pela qual Moisés punha o véu era para que os filhos de Israel não percebessem que a glória da antiga aliança ela estava passando. Ela era passageira, ela teria que dar lugar a um ministério mais glorioso, a uma glória superior. Por isso, o véu. Aí Paulo diz, nós não somos como Moisés. Eu não preciso esconder nada de vocês, porque o brilho do Evangelho, da nova aliança, ele é perpétuo, ele é para sempre. Não há necessidade de ocultar essa verdade como havia sido ocultada na antiga aliança. Agora chegamos na quarta comparação de Paulo, que vai aí do verso 14 até o verso 17, e que tem a ver com o entendimento das Escrituras. O que Paulo vai dizer é que os judeus, até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, eles não entendem o Antigo Testamento, porque aquele véu que estava sobre Moisés está no coração deles. Mas na nova aliança, toda pessoa que se converteu a Cristo, o véu foi tirado. E, portanto, a pessoa pode olhar para o Antigo Testamento e entender a mensagem do Antigo Testamento com clareza. A comparação agora é hermenêutica. Na nova aliança, em Cristo, nós temos condição de ler o Antigo Testamento e perceber o seu verdadeiro sentido. Sem Cristo Jesus, você vai ler o Antigo Testamento e você vai ver uma religião legalista. E você vai ver uma religião que exige de você o cumprimento de um monte de normas, e você vai se perder. Sem Cristo você não vai entender. Veja como Paulo diz isso, verso 14 até o verso 17. Mas os sentidos deles, dos judeus, se embotaram. Todo mundo sabe o que é uma faca embotada, ela não corta mais, ela perdeu o corte, né? Uma coisa que se embota é uma coisa que perdeu o risco, né? Ela não é mais uma faca aguçada. Então Paulo usa essa figura aqui com relação aos sentidos, a capacidade do judeu perceber a mensagem da antiga aliança se embotou como um machado que perdeu o corte, perdeu o fio, ele não é mais útil. Assim também a mentalidade e a capacidade espiritual de perceber a realidade da antiga aliança se embotou nos judeus. Os sentidos deles se embotaram, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Pois até o dia de hoje, e Paulo agora está falando para a sua época, quando fazem a leitura da antiga aliança, Paulo se refere ao fato de que todo sábado os judeus se reuniam nas sinagogas e eles faziam a leitura da antiga aliança. Eles liam um trecho da lei, liam um trecho dos profetas e liam um trecho dos salmos, não é? E o rabino chegava e explicava. Isso era um ritual que o judeu fazia todo sábado, quando não escutava a lei no templo, onde também os levitas faziam o ensino da lei. Paulo está dizendo que até hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Ou seja, eles abrem a antiga aliança na sinagoga, fazem a leitura, mas há um véu nos olhos. Aquele véu que estava em Moisés é o mesmo véu que está neles hoje. Por isso que eles leem o Antigo Testamento e dizem, não estou vendo Cristo aqui. Eles leem o Antigo Testamento e dizem, não estou vendo Evangelho aqui. Eu estou vendo Deus dizendo para eu guardar a lei se eu quiser ser salvo. É isso que eu estou vendo. Os sentidos se embotaram. Paulo faz essa figura que o mesmo véu que estava em Moisés e que impedia que o judeu compreendesse que aquele sistema era um sistema passageiro, é o mesmo véu que está no coração deles até o dia de hoje, quando eles leem a antiga aliança. Eles não conseguem perceber que a glória de tudo aquilo era passageiro e que seria sobrepujada pela vinda de Cristo Jesus. Não lhes sendo revelado, estou lendo o final do verso 14,
não sendo revelado para eles que em Cristo esse véu é removido. O que é um cristão? É basicamente alguém cujo véu foi removido do coração, cujos sentidos foram restaurados, e ele pode agora ler a Escritura e compreender. Eu vi isso com tanta clareza na minha vida. Eu fui criado na igreja, fui criado ouvindo a Bíblia desde cedo, em casa com os meus pais, na escola dominical, departamento infantil, né? Eu participei da mocidade da minha igreja, cheguei a ser líder da mocidade da minha igreja, participei de estudos bíblicos, me lembro de uma participação que eu tive num concurso sobre o livro de Daniel. Eu saí em segundo lugar, fiquei muito mordido, né, porque tirei em segundo lugar, porque errei lá uma pergunta, me esqueci, não é? Eu cheguei a cantar no coral da igreja. Gente, eu namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, não é? Namorei a filha do pastor, né? Mas aquilo, né, eu participava daquilo porque minha família estava ali, eu cresci ali, o costume ali. Quando, aos 16 anos de idade, eu larguei tudo aquilo, 17 anos, larguei, fui para o mundão, me converti aos 22 anos de idade. E eu me lembro da noite da minha conversão. Tudo o que eu tinha aprendido quando criança e quando adolescente, voltou assim, ó, com uma clareza, como se eu nunca tivesse deixado de ter a palavra de Deus no meu coração. Com muita clareza. Agora eu abri a Bíblia falava comigo, a tal ponto que eu ia para a universidade, essa altura eu estava fazendo desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco. Eu ia para a universidade, levava uma biblinha dos Gideões, eu não conseguia ficar na sala de aula, eu queria ler a Bíblia. Eu queimava a aula, ia para o último andar do prédio, ficava lá sentado e devorando a Bíblia, horas, lendo a Bíblia. E esse livro me falava, o véu tinha sido tirado. Eu agora podia entender, amar aquele livro. Em Cristo aquele véu foi removido. O que é um cristão? É alguém em quem Deus restaurou a capacidade do entendimento espiritual. E essa pessoa agora pode ver a Deus, pode entender a Deus, pode amar o Evangelho, pode perceber as coisas de Deus. Antes disso, é como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não entende, não dá as boas-vindas às coisas de Deus, porque eles são loucura e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o cristão é essa pessoa a quem Deus abre o entendimento, restaura a capacidade de compreensão. Ele dá amor pelas coisas de Deus. Então, Paulo diz, final do verso 14, não é revelado para eles que em Cristo esse véu é removido. Mas, verso 15, até hoje, quando é lido Moisés nas sinagogas, o mesmo véu está posto sobre o coração deles. Embora Moisés tenha falado do Messias, de que viria um profeta, embora Moisés tenha dito, vocês têm que circuncidar o coração de vocês, embora Moisés tenha falado de Cristo nas alturas e Cristo nas profundidades, que a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, ainda assim, o véu impedia que eles vissem a graça do Evangelho naquilo que Moisés havia falado. Mas olha o verso 16. Mas, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, era um rabino, instruído aos pés de Gamaliel. Quanto mais ele lia o Antigo Testamento, mais ele sentia que o dever dele era matar todos os cristãos, que estavam ensinando uma heresia, que o cristianismo era um falso ensino, pernicioso, e que matar os cristãos, exterminar o cristianismo, Paulo entendia que ele estava fazendo um favor a Deus. Esse homem era um homem versado nas Escrituras, era um rabino treinado em todas as técnicas de interpretação. Um dia, no caminho de Damasco, Cristo aparece a ele, e Paulo entendeu que Cristo era Senhor, que era o Messias. E a partir daí, ele volta para ler as Escrituras, mas de uma outra perspectiva. O véu foi removido. E Paulo agora diz, agora eu estou entendendo o que Isaías quis dizer no capítulo 53, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Agora eu sei o que é que Oséias disse,
que Deus nos matará e ao terceiro dia nos fará ressurgir. Agora eu estou entendendo o significado dos sacrifícios, de tudo que eu aprendi. Eu imagino a confusão na cabeça de Paulo. Veja, primeiro ele se converteu, depois ele foi entender a Bíblia. A ordem é essa. Porque sem conversão, a Bíblia sempre vai ser um livro velado. A pessoa pode ler. Uma das mentes mais brilhantes do século XX, em termos de exegese, de conhecimento do grego, do latim, da literatura clássica, da arqueologia, foi um alemão chamado Rudolf Bultmann. Ele é considerado uma das maiores capacidades e autoridades no Novo Testamento. Mas Bultmann era um incrédulo. Bultmann não acreditava na ressurreição literal de Jesus. Ele não acreditava que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não cria em nenhuma dessas coisas. O comentário dele no Evangelho de João é um comentário extraordinário. Ele chega naquela parte final, não é? Onde João relata que Jesus aparece aos discípulos e Tomé, então incrédulo, é convidado a colocar o dedo nas feridas de Cristo para comprovação. E Bultmann então enquadra o texto, explica o texto, os detalhes, assim, você fica impressionado. E no final ele diz que o autor do Evangelho de João acreditava plenamente que Jesus tinha ressurgido de entre os mortos, mas eu não. Então ele consegue falar do texto, da profundidade do texto, mas ele não consegue crer, ele não consegue ver. O véu nunca lhe foi retirado, ele já morreu. Verso 17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu já disse para vocês que esse trecho aqui de 2 aos Coríntios 2 até 5 contém alguns dos versículos mais mal interpretados de toda a Bíblia. O primeiro que eu mencionei na quarta-feira passada foi: a letra mata e o Espírito vivifica, não é? E aqui você tem outro versículo que tem sofrido horrores, torturas horríveis nas mãos de alguns exegetas. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como é que esse texto é entendido hoje? Esse texto é usado para dar autorização para você plantar bananeira, dar salto mortal, triplo mortal para trás no culto. Para você fazer o que você fizer no culto. Por quê? Porque onde tem o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. Agora, lembra daquela regra que eu disse para vocês? Quais são as 3 regras de interpretação bíblica? Contexto. O texto está falando de culto. Que liberdade é essa que Paulo está falando no contexto? É a liberdade de você olhar para a antiga aliança sem o véu. É essa liberdade hermenêutica, de compreensão epistemológica, se você quiser usar uma palavra técnica para isso aí. Quando ele diz: onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, ele está dizendo que onde o Espírito Santo iluminou, regenerou e deu vida, aí então a pessoa foi livre do véu e ela pode olhar para o Antigo Testamento e ver Cristo ali, pode entender o verdadeiro significado da antiga aliança. É isso que significa essa passagem, e não uma autorização para você fazer macaquice no culto. Onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então essa é a quarta comparação que Paulo faz. O ministério da nova aliança é um ministério liberto, com véu, com a cara descoberta, que olha para as Escrituras a partir de Cristo e percebe o seu verdadeiro significado, enquanto que o ministério da antiga aliança, pregado pelos judaizantes, é um ministério de cara coberta de véu. Eles não percebem a suficiência de Cristo, a glória de Cristo na antiga aliança. A última comparação está aí no verso 18. Ele diz: e todos nós, está falando dos cristãos que foram libertos, daqueles que foram libertos pelo Espírito Santo do véu, do legalismo que impede de ver a glória de Cristo na antiga aliança, e todos nós, com o rosto desvendado, diferente de Moisés, né? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse é o resumo da nova aliança, com o rosto desvendado agora,
olhando para o Senhor em toda a sua glória, nós somos transformados à imagem de Cristo, de glória em glória, pelo próprio Senhor que é o Espírito. É isso que é ser um cristão. Você poder entender as coisas de Deus, ter sido iluminado pelo Espírito Santo e agora com o rosto desvendado, você contempla a glória de Cristo, que não era perceptível pelos judeus no Antigo Testamento, mas você agora percebe a glória de Cristo, quem Ele é, suas funções, seus ofícios, profeta, sacerdote e rei, a sua obra completa, a sua obra perfeita. E você se deleita em Cristo, e quanto mais você o contempla, você vai sendo transformado à imagem dele. É isso que nós chamamos de santificação. É isso que Deus faz em nós todo dia, nos transforma de glória em glória, é um ministério crescente. Enquanto que a glória da antiga aliança estava diminuindo, a glória do cristianismo é crescente até aquele glorioso dia quando Cristo vier em glória nas nuvens, e nós seremos transformados, os mortos serão ressurretos, e nós então entraremos na glória final. Mas já começa aqui essa glória, nós vamos de glória em glória. E como é que Deus faz isso? Ele faz isso através do ensino da sua palavra, faz isso através das aflições. Irmãos, não estranhem as aflições quando elas brotarem no meio de vocês, não estranhem o sofrimento, a dor quando chega no meio de vocês, porque esse é o meio de Deus nos transformar de glória em glória. Porque o nosso Salvador só experimentou a glória da ressurreição depois da cruz. Depois da cruz. Então, enquanto estamos aqui, essa transformação às vezes é feita pela decepção mesmo, pela tristeza, pela dor, pela perplexidade, pela doença, né, pela necessidade financeira. E claro, nada disso vai nos separar do amor de Deus e nem do projeto dele. É Deus nos purificando, nos preparando para essa glória maior. Entenda isso, veja dessa forma. O ministério da nova aliança, portanto, ele é muito mais glorioso. Qual o ponto de Paulo aqui? Ele está dizendo aos coríntios: vocês têm certeza que vocês querem trocar a mensagem do evangelho que vocês aprenderam por essa mensagem desses mestres aí que querem ressuscitar a lei, a letra que mata, aquela glória desvanecente, o véu na cara de Moisés? Tem certeza que vocês querem isso? Nós perguntamos quarta-feira passada, como é que a gente entende que tantas igrejas e alguns cristãos se sentem atraídos pela glória da antiga aliança e querem introduzir nas suas igrejas os costumes da antiga aliança, talvez fascinados pela glória, a arca, o templo, as vestes sacerdotais, a imponência das cerimônias, não é? O cristianismo é simples. Ele é despojado, ele é baseado na morte e na ressurreição de Jesus. Nós temos apenas duas cerimônias, o batismo e a ceia do Senhor, que resumem todo o evangelho e todo o cristianismo, e nós servimos a Deus em espírito e em verdade, não através de imagens, de símbolos, de cerimônias externas, mas na simplicidade do evangelho, que é acessível a todos. Amém? Vamos orar. Senhor, nos ajuda a entender a profundidade da Tua graça, a glória da nova aliança, que aos olhos dos homens não parece glória, mas vergonha. Mas nós conhecemos essa glória porque os nossos olhos foram abertos, o véu foi tirado, e nós contemplamos a glória do crucificado, e a glória que nos espera no dia final, no novo céu e na nova terra. Senhor, nos lembra disso quando somos afligidos pela Tua mão aqui nesse mundo, não para nos punir, mas para nos peneirar, para nos purificar como fogo purifica o metal, para nos fazeres, ó Deus, amar mais esta glória de Cristo do que a glória mundana, a glória do homem. Eu peço o Teu consolo e Teu conforto a todos que estão aqui nessa noite, que o Senhor nos ensine a viver para a Tua glória e querer mais e mais conhecer o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém.